gostaria de ler com vocês, se você quer abrir a sua Bíblia, aos Romanos, no capítulo 1, o verso é o 28. Vamos falar um pouco sobre... O título vai ficar Identificação. Tomara que a gente esteja identificado com Cristo. Você achou? Aos Romanos, depois de Atos, você se depara com o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28. Paulo, quando ele fala de Romanos, ele vai, no primeiro capítulo, vai firmar um pensamento e vai colocar isso muito firme, para podermos explicar que não temos capacidade da salvação, mas que a salvação vem de Deus. Escute bem o que ele está falando. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Feche seus olhos. Bondoso Deus, Paulo está inspirado. A palavra de Deus dá convicção a ele e certeza. Ele é como um pai na igreja de Romanos, dizendo o que está acontecendo naquele momento e ensinando os seus filhos na fé, para poderem crescerem e amadurecerem nessa palavra, para não serem enganados com as ações, mas sim ter convicção da palavra de Deus. E essa noite precisamos de Ti, Senhor, porque Tu é que revela a palavra no coração dos Seus filhos, não é o homem. O homem pode ler, o homem pode se expressar, mas a inspiração vem do alto. E o Espírito Santo é que coloca no coração do eleito e mostra que ele precisa de Deus. Por isso, essa noite, que o Senhor possa derramar isso ao coração da tua igreja e que eles possam sentir que eles necessitam muito de Deus nessa era final, Pai. Peço isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Temos pedidos de oração e também agradecimentos, né? Identificação. Eu queria usar essa pequena palavra para dar uma ideia do assunto. Todos nós se identificamos. Quando você é jovem, você quer se identificar com os jovens. Você, dependendo do grupo que você está, você vai se identificar com aquele grupo. E assim é em todos os níveis da sociedade. Você se identifica. Da mesma forma, você dizer para mim, eu sou um cristão, então você também tem que se identificar. E esse é o ponto mais importante que essa noite que vamos falar. Eu vou usar uma mensagem do mensageiro que fala sobre amnésia espiritual. Vou trabalhar sobre essa mensagem essa noite, para dar uma ideia do que isso nos coloca a pensar. Se estamos identificados com Cristo ou precisamos alguma coisa para identificar com Cristo. Eu, como homem natural, eu posso me esforçar, eu posso dedicar minha vida, toda a minha vida, gastar todo o meu dinheiro, entregar a minha vida a Cristo, nesse sentido. Mas Paulo diz, sem amor, nada disso adiantaria. Então sabemos que existe uma chave ali. Se você pensa e que vem para se salvar do juízo eterno, mas sem amor, nada disso funcionaria. E o que a gente quer
é que nós se identificamos com aquilo que nós somos. Porque eleição e predestinação veio da eternidade. Não é agora esse momento ou essa hora, mas sim vem da eternidade. Se você pensar que de repente você tem uma experiência ou alguma coisa toca em seu coração e você diz: agora eu sinto que sou um cristão, não é isto. Você sempre foi um cristão e agora você está reconhecendo a sua posição no corpo de Cristo. Por que estou botando essa base? Porque já falamos muito sobre isso, mas gosto de relembrar isso para você caminhar no que o mensageiro vai dizer agora. Muitas vezes, quando temos amnésia no natural, ele usa a ideia da amnésia no natural para ensinar a amnésia espiritual. A mensagem que ele usou é amnésia espiritual, o título. Mas ele entra com a ideia explicando o que seria uma amnésia. Você logo vai se lembrar, amnésia é esquecer. Está certo? Mas esquecer o quê? Muitas vezes, eu estava uma vez no quartel, ainda era jovem, tinha uns 19 anos, um amigo, ele, numa brincadeira lá no futebol americano, é difícil até dizer que, e ele se bateu um com o outro, bateu a cabeça, ele ficou sem lembrar de nada. Ele conversava com a gente, conversava tudo, tinha seus pensamentos, tinha tudo, mas não lembrava quem ele era. Interessante isso, né? E isso nos coloca para entender que quando você tem uma amnésia, você pode conversar, você tem a sua inteligência, você tem tudo, mas você não sabe de onde você veio e nem sabe para onde vai, para sua casa. Você fica ali. Você conversa com um, conversa com outro, mas você não sabe de onde você veio. E nem sabe onde mais é a sua casa. Isso você começa a entender no natural. E o irmão Brana, ele dá uma questão muito importante para você guardar. E eu quero que você guarde isso, porque faz parte também de um problema de amnésia. Preocupação. Quem tem preocupação aí? Eu acho que se eu for perguntar para vocês, todos vão levantar a mão, né? Eu acho que todos vão levantar a mão. Então escute o que o irmão Brana vai dizer sobre isso. Eu vou te dizer uma coisa. Preocupação, não há eficiência. Ou não há, vamos botar a palavra correta dentro das escrituras, virtude. Se você está preocupado com alguma coisa, ou você tem uma preocupação, não há virtude nisso. Então por que eu vou ficar preocupado? Ai, irmão, tem tantas coisas, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que resolver isso. E quando você fica preocupado, isso vai te ajudar a resolver? Você já fez essa pergunta para você? Não vai te ajudar. Vai só você ficar mais preocupado, você vai ficar mais nervoso e você vai ficar talvez até muito bravo. Por que o irmão Brana diz isso? Depois vamos ler essa mensagem e você vai entender o padrão disso. Por quê? Ele diz assim, ó: na fé há virtude. Então, para que você vai escolher preocupação se você tem um material importante para colocar em seu coração, que é fé? E a fé, independente de onde for, o momento que for, ela pode ser mudar aquela situação. É como vocês pensar assim, ó, é o que ele usou, né? Eu vou ser morto amanhã. Eu tenho que me preocupar? Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Mas se eu gerar fé, a fé tem virtude, pode me liberar. Você entende?
Hoje, como vivemos um tempo tão difícil, uma hora tão difícil, todos nós, talvez, que entrou por aquela porta, tem preocupação. Mas já vou dizer para você, não há virtude nisso. Use a fé para trabalhar sobre isso. Agora, quando você entra nessa questão da amnésia, você perceba alguma coisa. O que acontece para a amnésia acontecer? Talvez um choque, uma batida, ou talvez um choque de um problema muito grande, você entra por essa situação, ou uma preocupação, várias preocupações na sua vida, de repente você dá um problema. Eu tive um amigo que aconteceu isso, talvez muitos aqui conhecem aqui, o Valdeci, alguns conhecem, né? Trabalhou muito tempo na Casas Bahia conosco. De repente ele não era mais aquela pessoa. Pensava de toda outra maneira. Por quê? Muitas coisas, muitas preocupações, muitas coisas, e de repente mudou a pessoa. Graças a Deus, que Deus teve misericórdia com ele. E ele mesmo se expressa, falando comigo aquela vez, ele diz assim: irmão, eu entrei em oração e jejum e Deus me libertou disso. É o que está na Escritura. E isso me prova que a Escritura tem eficiência. Quando você precisa dela, você está preocupado? Use a eficiência da Escritura. Entre em oração para tirar o que? A ansiedade, a preocupação, e manifeste a fé. Esse é o padrão que nós devemos colocar. E também tem aquela questão que o irmão Brano usa na mensagem também, que diz assim: quando você também está com esse processo de amnésia, é quando você pensa duas coisas. Ou, como foi na época de Elias, estavam cocheando em dois pensamentos. Não faça isso. O que Elias falou? Se ele é Deus, sirva se é Deus. Agora, se Baal é Deus, sirva Baal, mas não fique em dois pensamentos. O mundo é bom? Você quer ir para o mundo? Então sirva o mundo. Agora, se você vê que não é bom, e você sabe que tem uma coisa melhor que é Deus, então sirva a Deus. Não fique nesse padrão assim, ó, é um, é o outro. Eu gosto um pouquinho desse, eu gosto um pouquinho daquele. Não faça isso. Isso vai entrar nessa condição. E daí você diz para mim: irmão, o irmão tem um exemplo para nos dar? Olha, vamos pegar um exemplo na Bíblia, porque quando a gente fala sobre esses assuntos, você tem que ter exemplo. Tudo que está na Bíblia é usado para exemplo da nossa vida e dar conhecimento e sabedoria para como nós devemos agir. Perceba bem, existe um personagem na Escritura que está lá. Você é conhecedor, esse personagem é muito famoso. Eu acho que esse personagem, ele identificou muitas coisas. E ele é um rei. E o rei é Nabucodonosor. Você pode compreender o que ele fazia? Ele foi a cabeça de ouro da era gentia. Então, Nabucodonosor conquistou todos os reinados e estavam todos aos seus pés. E ele achou assim: vou me exaltar. Eu construí tudo isso, eu fiz tudo isso, eu sou poderoso. Não há ninguém abaixo da terra, ou talvez até ele podia pensar assim, do céu, maior do que eu. Aí está o problema. Quando o homem ou a mulher entra nesse espírito, ele começa a ter problemas grandes. Sabe o que Deus falou para ele? Quando ele se exalta, Deus já vem e diz assim: a partir de agora, você vai ser igual um animal, vai se pastar. Já pensou? O que aconteceu com ele? Amnésia. Ele era um homem,
Ele era um rei e não sabia mais. E diz que ele ficou um grande período nessa condição. Para o quê? Para poder dizer, escute aqui, eu quero ler isso aqui porque isso aqui é importante a nós. Vou ver se é isso mesmo aqui. Olha, escute, para você não ficar só com as minhas palavras, né? Está em Daniel, capítulo 4, 30. Ele fala assim: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a forma do meu poder, para a glória da minha magnificência. Aí está a palavra na boca do rei. Quando caiu uma voz do céu, a ti diz: ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Olha só, ele se engrandecendo, e a boca, alguém vem e sai uma voz direcionada, ele diz assim: passou o teu reino. E a escritura diz assim: e será tirado dentre os homens, e a tua morada será como a de animais no campo, farteará a comer ervas com os bois, e passearão 7 tempos sobre a ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e dá a quem ele quer. Olha só, irmão. Por isso que você deve entender uma coisa: está ali no governo tal, Deus permitiu. Ou você acha que não? O magistrado que está ali, que é um juiz tal, está ali, permitido. Ah, mas irmão, está ali, permitido. Agora, se ele for um bom magistrado, ele vai ser abençoado, ele vai abençoar o povo, e um dia ele terá o quê? A graça de Deus. Agora, se ele não for um bom magistrado, ele será condenado pelas suas ações. Você entende isso? Tudo está na mão de Deus. Você diz assim: não podia ser esse homem. Você está enganado, totalmente enganado. Será que você pega Deus de surpresa? Você acha que está acontecendo isso por quê? Porque precisa se cumprir as escrituras. Perceba mais ou menos umas coisas aqui importantes. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado o orvalho do céu, até que ele cresceu pelos como as penas de águia, as suas unhas como as águias de ave. Mas o fim desses dias, Nabucodonosor levantaria os seus olhos. Olhe bem agora. Determinado tempo, agora Nabucodonosor levanta os seus olhos ao céu. Vê se não parece isso arrependimento. Ele diz: levantei os meus olhos aos céus, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendiz o Altíssimo, e louvei, e o glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. O que agora Nabucodonosor está fazendo? Toda a glória é de Deus, todo o poder é de Deus, o reino de Deus pertence, esse reino pertence a Deus. Você está pensando que é brincadeira? A princípio ele tem uma amnésia e vira um animal, e agora ele recobra, e agora ele está glorificando a Deus. Escute bem: e todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, os moradores da terra. Não há quem possa estrovar a sua mão, e ele diga: que fazer? Escute agora o finalzinho só. No mesmo tempo, me tomou a vir ao meu entendimento para dignidade do meu reino, e tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitões e os meus grandes, e fui
restabelecido no reino, e a minha glória foi aumentada. Minha glória foi aumentada? Sabe por quê? Porque ele se arrependeu. Você pensa que Deus, ele está preocupado com você, irmão. Quando você faz alguma coisa errada, mas você se arrepende daquilo e glorifica a Deus, com certeza ele te colocar no lugar mais alto, porque ele viu que houve uma mudança em seu coração. E ele diz assim: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele mesmo reconheceu o quê? A soberba dele. Qual é a mais dificuldade que a gente tem hoje? É reconhecer a nossa soberba. Temos que acabar com isso, porque o próprio um rei que é gentil, que não tinha uma experiência com Deus, mas Deus traz Daniel para o seu reinado, mostra isso, e ele reconhece o poder de Deus, reconhece todas as ações de Deus, e agora ele acha que seria maior do que Deus na estrutura, foi colocado em amnésia e virou um boi pastando. Mas Deus recupera a sua capacidade e coloca ele no poder do reino, e agora este homem, ele mesmo glorifica a Deus. Você começa a entender o que está acontecendo aqui? Agora escute o que o irmão Brana fala sobre amnésia. Ele diz assim, bem, quando você olha uma cidade e você olha para as pessoas, você olha para uma igreja e olha para um povo que está tão afastado de Deus, não há mais nada a ser diagnosticado, a não ser quando um povo está afastado de Deus. O que acontece? Pecado. Uma igreja afastada de Deus, pecado. Um homem afastado de Deus, pecado. Uma mulher afastada de Deus, pecado. Isso é escritura, irmão. Você precisa estar em Deus para não estar em pecado. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Quando você começa a se afastar de Deus, você começa a ter amnésia da palavra de Deus. Não é isso que acontece? Me diga isso se não é verdade. Quando você começa a ter amnésia da palavra de Deus, você se afasta das bênçãos de Deus. É isso que o irmão Brando está dizendo aqui para nós. Vê você, quando você se afasta de Deus, ou não ouve a palavra, não tem mais desejo da palavra. Então há um diagnóstico para isso. A alma que pecar, essa alma morrerá. A incredulidade separa você de Deus. Irmãos, a palavra diz, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você diz, amém, irmão Orante? Mas no seu coração você crê que Ele é o mesmo ontem e eternamente? Porque se você crê, Ele tem que estar operando alguma coisa. Ele tem que ser manifestado agora. Eu não dependo de um Deus que vai ser para o futuro, eu dependo de um Deus para esse momento. Você precisa de cura? Ele está aonde? Ele está aqui. Você está precisando de libertação? Ele está aqui. Você precisa se arrepender e quer Deus? Ele está aqui. Então você tem que entender que esse assunto é importante e vital para a sua vida, para você não entrar em amnésia. Irmão Brana, ele vai apertando esse entendimento para dar uma condição a nós. Agora, esta amnésia que temos falado é de colocar em um lugar onde você não pode identificar a si mesmo. Agora, é uma coisa incomum, isso não acontece frequentemente, mas as causas vêm, ele disse, de um choque, uma batida, ou como fosse um soldado na guerra, que passa com muitas lutas e provas. Algumas pessoas nem mesmo sabem quem elas são. Vou fazer uma pergunta para você.
Você sabe quem você é? Você sabe mesmo? Já falamos sobre isso? Você sabe mesmo quem você é? Você veio da eternidade? Você sabe quem você é? Se você veio da eternidade, você vai para onde? Você volta para a eternidade. Se você sabe que você é um filho desde antes da fundação do mundo e estavas num pensamento de Deus, quem você é então? Você é um filho. E isso é importante, você saber que você é um filho. Agora, quando você é um filho, você tem todos uns requisitos que estão dentro da palavra de Deus para você manifestar. Olha, irmão, isso é bom. Escute bem aqui. Eles encontraram isso às vezes em soldados que vêm da guerra. Às vezes as pessoas têm isso. Outras coisas que causa é a preocupação. O irmão Bruno fala, a preocupação causa isso. A preocupação não foi nenhuma virtude. A preocupação não possui nenhuma virtude em si, de modo algum. Não, apenas salte a preocupação e aceite a fé. Você guardou isso? Você está preocupado com o dia da manhã? Salte isso. Mantenha a fé. Escute o que o irmão Brana vai dizer. Alguém pergunta para ele, alguém diz assim: bem, agora se você fosse ser fuzilado amanhã, não estaria você preocupado? O que o irmão Brana diz? Olha só o que ele vai dizer. Ele diz: não, acho que não. Jesus Cristo ia ser morto no Calvário, ele estava preocupado? Não, porque eu vou dar um exemplo para você. Se você está preocupado com uma coisa muito difícil em sua vida, você come? Você não come. Há uma dificuldade nisso. Se você soubesse que você entraria na fila da morte amanhã, você não comeria. Jesus se reúne com seus discípulos e fala: vamos fazer a Santa Ceia. Comeu com eles, conversou com eles, teve tranquilidade, porque ele sabe que não adianta se preocupar. Ele diz assim: mas vai passar para cá. Ele, naquele momento importante, no Getsemane, agora sim, ele está em aflição, mas orando a Deus: Pai, se for possível, passa esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Mas quando estou com meus irmãos, eu estou despreocupado. Você percebeu isso? É fácil de fazer? Você faz? Tem que ter experiência, né? Tem que ter amadurecimento. Você começa com as pequenas coisas, depois você vai conseguir fazer as grandes. Olha aqui, ele vai dizendo assim, ó: eu disse, não, acho que não. Não, acho que não. Por quê? E eu disse: a preocupação não me faria nada a não ser que deixasse eu pior. Não é isso que acontece? Quando você está preocupado com uma coisa, não deixa você pior ainda. Daí você fica pensando isso, pensando aquilo. Ai meu Deus, será que vai acontecer amanhã? Isso vai acontecer, acho que vai acontecer na outra semana. O que eu vou fazer, Senhor? Eu tenho isso para resolver. Ajudou você? Não. É isso que o irmão Bruno está colocando para você entender. E eu disse: talvez ela me salve. Porque ele está falando do quê? Da fé. Ele disse: eu disse, talvez ela me salve. Isto é correto, vê? Então a preocupação não tem nenhuma virtude em si, glórias a Deus, de modo algum. Porém a fé tem toda a virtude. Creia. Você percebeu? A fé tem toda a virtude. A preocupação não tem nenhuma, só deixa você de cabeça para baixo, só deixa você pensativo, só deixa você triste. Você já dormiu por tristeza? Já aconteceu isso com você? Alguém de vocês já aconteceu assim: eu vou dormir porque estou triste? Isso acontece. Aconteceu com Pedro, João e Tiago, e acontece conosco.
Olha aqui. Ele vai dizer assim, ó. Agora, a preocupação às vezes causa isso. Outra coisa que causa isso entre as pessoas é estar entre duas opiniões. Isso causa amnésia. Isso te coloca em um lugar onde você realmente, o que você tem feito? Você perdeu o seu raciocínio. Você perdeu a sua mente. Você pode fazer. Você não sabe o que você é. Você consegue, entre no lado espiritual disso, irmão. Você não sabe quem você é. Você não pode ser identificado. Você pode sair por aí, comer e tudo mais. Só porque você perdeu a sua mente, a amnésia, você sai aí, você pode comer e tudo mais. Mas você continua não podendo ser identificado. Você tem uma educação, você pode ter a mesma cultura, você teve, mas você não sabe aonde ela veio, da onde ela veio. Você não sabe quem você é, a quem você pertence. Isto é amnésia. Então, estamos sendo informados. Você tem amnésia? Você sabe de onde você veio? Você tem amnésia? Você não tem amnésia se você sabe de onde você veio. Porque quem é que mostrou isso? Foi a palavra de Deus. A palavra mostrou da onde você veio, e ela se identificou com você através do quê? Do Espírito Santo. Porque ele diz: você é o filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você entendeu isso? E por que você está agindo dessa maneira ainda? Olha, irmão, ele vai usar mais algumas coisas para você, para nos ajudar, né? Ele diz assim: do mesmo modo eu tenho o povo de Deus nesses últimos dias esquecido o que significa o testemunho do ser um cristão. Você não tem amnésia, né, sobre isso, né? Você é um cristão mesmo? Você sabe como é um testemunho de um cristão? Você tem que entender isso. Se a gente começou a esquecer dos testemunhos de ser um cristão, você está com amnésia. Quando você começa a se misturar com o mundo, você tem amnésia. Tem duas coisas que eu quero mostrar para você. Você ter contato com o mundo e você quer ajudar as pessoas, é uma coisa. Agora, quando você gosta do mundo, é outra coisa. Escute bem aqui. Ele vai dizer assim: do mesmo modo, tem o povo de Deus nesses últimos dias esquecido o que significa o testemunho de ser um cristão. Aí está, novamente, está a amnésia, tem vindo sobre o povo. Eles não podem se identificar. Eles esqueceram tudo sobre isso. Eles esqueceram a sua santidade. Eles esqueceram sua lei. As mulheres esqueceram vivendo como um restante das mulheres. A igreja de Deus e o seu povo sempre foram pessoas separadas. Um povo separado, um povo peculiar, uma nação santa, um sacerdote real, oferecendo sacrifício espiritual a Deus, os frutos dos seus lábios, dando louvor ao seu nome. Tire a igreja. Quantas vezes você em casa louvou a Deus? Quantas vezes você em casa, você glorificou a Deus? Tire a igreja. Porque aqui quando você senta, alguém canta aqui, talvez você dê louvor. Agora, quando você chega em casa, você dá glória a Deus. Quando você vai para o serviço, você pede a Deus: Senhor, me ajude, proteja, porque Tu és o Deus da glória. Irmãos, o louvor muda a atmosfera. O louvor transforma a tua vida. O louvor faz você abrir a visão. Deus
Irmão, pense uma coisa, Deus sempre quer abençoar os filhos, Deus sempre quer abençoar. É você que está com amnésia, você não reconhece quem é o seu Deus, e aí quando você não reconhece, o que acontece é o que nós lemos nas Escrituras, irmão. Eu vou voltar agora para você gravar esse pensamento. Está ali aos Romanos capítulo 1, verso 21. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus. Já pensou isso? Você se importa de ter conhecimento de Deus? Você se importa com Deus mesmo? Você quer mudar a sua vida? Porque a Escritura está muito clara. Eles não se importaram de conhecer a Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Quantos que podiam estar aqui sentado? Faltaria cadeira, faltaria espaço, irmão. É o que eu quero que você entenda. Quantos poderiam estar sentados aqui? Esse lugar seria pequeno. Esqueceram de quê? Esqueceram de Deus. E quando você esquece de Deus, vem os sintomas em sua vida. Preocupação, não tem paz. Você pode ter tudo em sua vida, você pode ter sua casa, você pode ter o seu carro, você vai para lá, você vai para o shopping, muitas vezes você está se divertindo, mas está se enganando, porque você não tem paz. A única paz que você pode ter, e a única paz que é real, é uma pessoa. Não é ir ao shopping, não é gastar o teu dinheiro em isso e aquilo, não é ir à praia, ir no monte, ir não sei aonde, isso nada, isso aí, talvez seja uma felicidade momentânea. Agora a paz, você tem paz? Se você tem paz, você tem Cristo. Por que essas pessoas não têm paz? Por que nos últimos dias, o próprio mensageiro fala que um ia para lá, outro ia para cá, outro ia para lá, outro corre daqui, um entra num carro e está viajando, nem sabe por que está viajando, depois que ele volta, está para lá, ele vai para cá, não, vamos pegar o carro para sair, vou sair. Por que está acontecendo isso? Porque não tem paz, porque eles não têm Cristo. Você percebe uma coisa? Escute aqui, isso é bom. Ele fala assim: e a igreja do Deus, o seu povo sempre foram pessoas separadas. No 41 ele vai dizer assim: se eu viesse hoje daquele jeito, ele seria rejeitado do mesmo modo. Se Cristo viesse hoje, ele seria rejeitado do mesmo modo. Eles tiveram um caso grave disto, do mesmo modo eles têm hoje. Eles não podem mais se identificar com as coisas sobrenaturais, porque eles não querem isto, a palavra, o evangelho, eles não queriam isto. A enfermidade do pecado os afligiu, e eles gostam daquilo. Peraí, o pecado aflige e eles gostam daquilo. O pecado é agradável ao coração dos inconversos. Irmão, você acha que as pessoas vão aí e entram nessas coisas porque aos seus olhos é bom? Tem que ter uma aparência boa para você cometer pecado. Ele tem boa aparência para a mente, não convertida. Mas o caminho da morte, não há nada que reste a não ser morte. O salário do pecado é a morte, e você deve conhecer o salário. Você tem semeado aos ventos, agora está escolhendo tempestade. Os sinais espirituais, a pregação de um mensageiro ordenando por Deus não agitar mais. Mas as mulheres riem em sua face e dizem: eu não tenho que ouvir tal coisa como essa. Se aquilo não se repete novamente, o que é isto? Amnésia espiritual. Exatamente o que é? Eles se esqueceram que Deus e sua palavra não são o mesmo. Eles não podem mudar. Você já percebeu o que está acontecendo em nosso tempo? Eu quero que você possa entender, estou falando para a igreja.
Irmãos, a gente vive um tempo tão difícil que as pessoas não querem mais Deus. Você pode ter um vizinho ali, se você for falar de Deus, ele vai rir da sua cara. Ele vai dizer assim, ó, ele bota o dedo assim e diz assim, ó, a própria família faz isso. Ou você não acha que faz? Faça o teste e depois você me diga. Porque eles nunca tiveram uma experiência com Deus. Um filho de Deus que tem uma experiência com Deus nunca vai deixar esta palavra. Ele sabe quem é Deus. Olha aqui, vamos entrar nisso, né? Nessa condição, você pensa assim, existe terreno neutro? Você acha que existe? Não, eu não sou um cristão, mas Arantes, eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu até vou à igreja, eu faço todas as coisas que o pastor diz, e tudo certinho. Será que é isso mesmo? Eu poderia dizer que você seria um bom religioso. Um bom religioso. Mas Deus não quer nada com isso. Deus quer que você reconheça a palavra, reconheça quem morreu por ti e saiba se proteger dentro do sacrifício do sangue de Cristo Jesus. Ele não quer saber das tuas obras não, que você está fazendo. Ele quer que você faça as obras dele. É diferente, irmão. Muitas vezes a gente diz assim, eu estou fazendo obra, irmão Arete, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Mas eu vou fazer uma pergunta a você. Você está fazendo o que Deus disse para você fazer? Aí que está o problema. Eu vejo muitos homens que são, aparentemente dizem que são de Deus, que estão fazendo isso e corre aqui, constrói a igreja lá, constrói a igreja cá, constrói a igreja. Será que é isso que a Escritura diz? Um dia a gente vai chegar nesse assunto. Olha aqui. Seja o que for que os cristãos têm sido, seja o que for que os crentes tenham sido, cada crente agora está identificado com aquela mesma pessoa. Seja o que for, você deve ser identificado. Não se esqueça disso. Quando você se esquece, você tem amnésia espiritual. Você esqueceu que você é agora identificado com ele. Moisés, quando ele atravessou o mar, eu estava com Elias nos dias de Acabe, quando eles tiveram a fazer uma escolha a quem eles serviriam. E Deus, ou Baal, estamos com ele no monte de Carmelo, quando ele teve que fazer aquela escolha, pois estamos identificados com o corpo do mesmo Deus que ele foi identificado. Então, se estamos identificados naquele corpo, então devemos lembrar que estamos ali com ele, correto? Por que o irmão Brano entrou por esse caminho? Vou dar um exemplo para você. Você é brasileiro? Todo mundo aqui é brasileiro, né? Então você está identificado com o Brasil. Todos esses escândalos que houve no Brasil, está identificado com você. Todas as coisas boas que tem no Brasil, está identificado com você. Agora você diz assim, não, irmão Arante, eu só escolho as coisas boas, eu só faço as coisas certas. Não, se o Brasil tem escândalos, tem problema, você está identificado com esse país. É isso que o irmão Brano está dizendo. Você é um cristão, então você tem que estar identificado com o que está escrito. Você é um cristão, todas as coisas que os nossos irmãos passaram no passado, lutaram por aquilo, morreram por aquilo, você também estava lá. O que você acha agora? Você está se identificando com Cristo agora? Depois eu vou ver, no final do culto, se você se identifica com Cristo. Olha aqui. Vamos entrar nesse assunto aqui. Eu estava com ele no dia de Pentecostes. Eu estava com os discípulos ali em cima. Identifiquei com ele no batismo do Espírito Santo. Eu gostaria de saber se a igreja não tem tanta amnésia assim agora.
até o ponto em que algum deles nem mesmo creem que exista tal coisa como o Espírito Santo. Você crê no Espírito Santo? Você tem certeza mesmo que existe o Espírito Santo? Olha, está meio baixo isso. E ele diz assim: vê onde a igreja tem chegado. Um caso bastante grave de amnésia, vê? Eles se esquecem que aquele que era Cristo lá atrás, eles esquecem que Jesus Cristo foi, eles esquecem, eles pensam que ele foi apenas um legislador, um profeta, um bom homem, eles esquecem que ele era Deus, Deus em Cristo, Deus manifestado em Cristo. E a gente esquece, não, ele foi um bom homem, ele fez uma legislação, ele trouxe a graça, mas ainda você não entendeu, ele foi a manifestação de Deus. Você está identificado com ele? Olha aqui, eles se esquecem, eles pensam que ele foi apenas um legislador, eles esquecem que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você esqueceu? Você esqueceu que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? A igreja tem um caso bastante grave de amnésia. E eles esqueceram todas estas coisas. O irmão Brana fala, elas não compreendem mais isso. Vamos terminar isso. Devemos estar com os discípulos no Pentecoste, identificado com eles. Eu fui identificado com o sermão de Pedro no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2. Eu ouvi que ele disse, eu obedeci o que ele disse, agora estou identificado na mesma coisa. Não pegue amnésia espiritual. Qual é o sermão de Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o Espírito Santo. Está levando para o futuro. Essa promessa de respeito aos vossos filhos, a todos quanto Deus chamar. Olha só, é uma promessa. Não é o irmão Arantes que está fazendo, é Deus. Mas você se identificou e se arrependeu? Estávamos com a igreja quando ela foi comissionada. Jesus, em Atos capítulo 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho e cada criatura. Eu desejo estar identificado ali, a todo mundo, a toda criatura. Esses sinais seguirão aqueles que crêem. Pode ser identificado naquilo. Bem, agora está você identificado com aquilo? Ou tem você alguma vez amnésia espiritual? Que você, olha aqui, irmão. Aqui o irmão Brana implica em Atos, né? Mas é Marcos 16. Esses sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, e se beberem coisa mortífera, não fará dano algum, e porão as mãos ao quem? Aos enfermos e os curarão. Isso é o que? Promessa. Você está identificado? Amém. Olha aqui, ele vai levar. Esses sinais seguirão aqueles que crêem. Não se esqueça disso, você não pode esquecer isso. É ser um cristão. Quando você esquece que você tem um poder para curar, ajudar, não que você seja curador, mas para ajudar aquela pessoa, por que você não faz? Olha aqui. Você deve estar identificado com João capítulo 14, verso 2. Aquele que crê em mim. Você crê? Você está identificado mesmo? As obras que eu faço também farás. Não se esqueça disso. Se você esquecer, então você tem amnésia espiritual. As obras que você fizer, que eu fizer, você fará maior. Ó, igreja do Cristo do Deus vivo. Isso é escritura. Mas na hora esquecemos. Você se lembra quando a gente orou pelo Nicolas, que estava... Você se lembra? A gente deve dar o quê? Glórias a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou você está com amnésia espiritual? Você acha que uma oração é só... se não deu certo. Não, uma oração ela é eficaz. Para aqueles que tomam por fé,
e creia na oração, ela muda as coisas. Não fique pensando assim, se vai acontecer, então nem faça a oração. Você tem que estar identificado. Olha aqui, ele vai dizendo assim, Marcos 11, quando ele disse, se disseres a este monte, mova, e não duvidares em seu coração, mas crê que tu disseste, acontecerá, pode ter o que disseste. Pais, mães, como é que está? Você crê? Você crê que seus filhos podem ser transformados? Hoje estão meus 2 filhos aqui, minha filha e meu filho, meu genro e minha neta, não são convertidos. Você crê dos seus filhos que vão ser convertidos? Você está entendendo onde eu quero chegar? Irmãos, a experiência de um novo nascimento, ela vai gerar poder de palavra. Eles sabem que eles precisam disso. E você tem que mostrar isso a eles. Naquele dia, as tuas orações, porque as minhas orações em relação aos meus filhos é só uma coisa: que eles possam ter uma experiência com Deus. Só. Não peço mais nada sobre isso. Eu quero que você entenda isso. Porque lá, eles têm que estar. Você está com fé para isso? Lá, eles têm que estar. Olha aqui. Ele vai dizer assim, isto você esquece? Você perdeu o seu equilíbrio cristão. Se eu esquecer, eu perco o quê? O meu equilíbrio cristão. Se você nem tem fé que a palavra de Deus pode mudar o seu lar, o que você está fazendo? Você perde o equilíbrio cristão. Não duvide disso. Olha aqui. Você não pode dizer o que você pertence. Você diz, eu sou metodista, eu sou um batista, isso é o que sei a respeito disso. Eu sou um pentecostal, eu sou isso, eu sou aquilo ou aquilo outro. Cuidado com aquilo que pode significar que sinal de doença está aparecendo em você. Que você tem alguma amnésia espiritual. O que o irmão Bruno está dizendo aqui? Eu sou batista, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou disso, Ele está dizendo assim, está acontecendo alguma coisa, aparecendo um sinal de amnésia. Eu sou do tabernáculo, eu acho que está aparecendo um sinal de amnésia, e você não entendeu nada. O tabernáculo está aqui para vir os verdadeiros adoradores entrar aqui. Mas você não pertence a isso. Se você pertence aqui, você vai ficar na grande tribulação. Você pertence a Cristo. Você pertence a uma coisa muito maior. Você tem que entender quem é Cristo e tomar isso por fé. Para de brincar, para de fretar com o mundo, para com essa vida. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Você diz bem, irmão Brana, eu creio nisso, dificilmente agora, eu espero um momento, se Deus prometeu fazer estas coisas, Ele disse que Ele seria nos últimos dias, e eu creio, esse é o credo te priva disto. Ele está dizendo, se a tua denominação priva disso, esse é um bom sinal. Isto é um bom sinal? Eu posso ver o sinal de enfermidade em você, é amnésia. Se a tua denominação, o teu sistema, se o mesmo tabernáculo que estiver aqui e o homem que está aqui na frente vai privar você de Cristo, você não deixe, você entre em Cristo, entre na presença dele, porque senão você entra em uma amnésia.
Você esqueceu de se identificar com a palavra? Você diz: eu não creio que os enfermos são curados, ou são curados. Você tem amnésia espiritual se você diz: eu não creio no batismo do Espírito Santo, e amnésia. Você diz: eu não creio que Deus prometeu fazer essas coisas nos últimos dias. Então você ouviu um credo ou alguma doutrina em vez da Bíblia. Você tem amnésia espiritual, você não sabe o que você realmente pertence. Então, paramos aqui. Você entendeu? Entrou em seu coração? Entrou mesmo? Então vamos testar se entrou mesmo. Você crê no Deus Todo-Poderoso, que Ele é o curador, e o libertador e o salvador? Você pode crer ou você crê que Ele está aqui? Ele pode mudar a sua vida? Mudar as coisas no lar? Parece que eu não sinto firmeza ainda nisso. Eu não sinto fé sobre isso. Você sabe o que estou falando? Que Deus, cristãos daqui. Que Deus, filhos de Deus, que pode botar a mão sobre essa palavra. Onde você está? Então vou fazer diferente essa noite, só para você entender. Quem é um cristão que é nascido de novo, possa vir à frente. Você sabe o que estou falando? Você é um cristão? Tem uma experiência com Deus? Pode vir à frente. Você está entendendo? Você está sabendo o que estou falando? Você ama, você quebra as coisas, você quebra aqueles que falam mal de você, amando eles. Se a gente precisa hoje, essa noite, se arrepender, começa conosco, com a igreja do Deus vivo. Não começa com as outras pessoas. Quando você se chama essas pessoas para vir ao altar, não. Começa com nós. Nós temos que se arrepender, porque nós temos que se identificar como um cristão e amar como um cristão. Porque aí sim Deus vai manifestar o poder nessa igreja. Você confia em Deus? Então eu vou fazer uma oração e você segure isso em seu coração. Senhor Deus, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos muito da Tua vida em Sua igreja, ó Pai. Muitas vezes queremos manifestar uma coisa que não somos, ó Pai. Mas perdoa as nossas transgressões, as nossas incapacidades, Pai. Mas essa noite, Pai, aqui está a Tua igreja. Ela quer tomar uma posição diferente, Pai. Queremos nos arrepender das nossas fraquezas e nossas incapacidades. E manifestar o que Tu deixaste em Tua palavra, ó Deus. Podemos tomá-la como verdade, convicção, certeza, Senhor, porque ela se cumprirá. Ela disse que haveria uma noiva, e ela está cumprindo esta palavra esta noite, através de um poder espiritual, Senhor. Que esses possam ouvir a Tua palavra, segurar em seu coração, Senhor, no seu profundo do seu coração, e ser transformado no poder da palavra de Deus. E que eles possam viver uma vida perfeita cristã, não com lutas e batalhas do tipo de outras maneiras, mas com convicção e certeza. Quando eles orarem, quando eles pedirem, eles vão receber de Deus as bênçãos que eles pedirem, ó Pai.
porque cremos em tua palavra. Quebra, Senhor, se há algum espírito errado, se há uma coisa no coração profunda, Senhor, mas tu podes restaurar e libertar esse povo, para ele ser poderoso diante da graça de Deus, e servirmos aos outros que necessitam da palavra de Deus. Ajuda-os, Pai, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa noite possa ser marcada dentro dos seus corações, e que eles possam ter convicções dessa noite, Pai, e eles possam tomar decisões para vencer essa batalha. Pode ser um ente querido, pode ser sua necessidade, pode ser uma enfermidade, pode ser uma libertação, mas tudo está no controle de Deus, Pai. Abençoa os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Você entendeu por que isso? Porque é a igreja? Você é a referência desse povo. Vou ler de novo só para guardar para você e vão. O irmão Otávio pode se aproximar, os músicos podem se aproximar. Eu queria que você leve esse versículo 1 aos Romanos e preste bem atenção. No mesmo versículo que a gente leu, 28, no capítulo 1, 28, escute bem o 21, para você entender o que eu quero dizer. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seu discurso se desvaleceram, e em seu coração insensato se obscureceu, dizendo: sábios tornavam-se loucos. Quem é de nós que é um cristão que não tem que glorificar Deus? E essa noite, irmão, encha o teu pulmão, encha com tudo que você tem e louve a Deus. Quando você entrar pelaquela porta, entre com convicção que Deus vai abençoar você e a sua família e os seus entes queridos e aquelas pessoas que você ama. Ele está realmente obrigado com você. Sabe por quê? Porque Ele deu o Espírito Santo a você. E da mesma forma que Ele deu o Espírito Santo a você, Ele pode dar para um filho, para uma filha, para alguém que você ama. Porque primeiro começa pelos que estão da casa, aqueles que já estão convictos disso, para chegar depois a um nível maior. Escute os hinos e vamos louvar com tudo que nós temos.